Olá, meus amigos. Bom dia a todos. Tudo bom? Gostaria de perguntar aí se o pessoal está me ouvindo bem. Está tudo tranquilo o som? Nesse domingo meio chuvoso, aqui pelo menos na Praia Grande tá bastante chuvoso, né? Então, legal. O som tá bom, tá todo mundo ouvindo, tá tudo beleza, então. Então, eu gostaria de agradecer primeiro o convite para esse nosso bate-papo, né? E falar para o pessoal, assim, que podem ficar à vontade, pelo menos comigo, para fazer questões ou algum comentário no meio da palestra, tá? Vocês fiquem à vontade. E para começar a nossa conversa de hoje, né? Eu acho interessante a gente fazer uma prece inicial e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira revelação. Tá bom? Então, eu convidaria a todos vocês para que nós fechássemos os olhos e esquecêssemos um pouquinho o teclado do celular ou do notebook por onde nós estamos assistindo e nos ligássemos em pensamento ao Mestre e nosso modelo e guia, Jesus. E pedimos a Ele, porque Ele mesmo disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que Ele estaria. Hoje todos estamos aqui reunidos em nome dEle, apesar de virtualmente, mas pelo pensamento, agradecemos a presença dos bons espíritos e do Mestre Jesus. Que esses bons espíritos estejam no lar de todos nós e que eles nos inspirem para que a gente possa aprender cada vez mais a doutrina trazida por Jesus e pelo codificador Allan Kardec. Agradecemos mais uma vez a sua presença, Senhor, e dos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então hoje nós vamos falar sobre a terceira revelação, né? Que é uma coisa bastante interessante. Eu vejo algumas pessoas que não são espíritas e até alguns espíritas que lá no capítulo... Olá, Hércio, tudo bom? Satisfação enorme, viu? A Tânia, tudo bom, Tânia? Tudo bom? Então, bom dia, Lê. Tudo bom? Então, assim, lá no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, lá vai ser dito sobre 3 revelações da humanidade. Sobre as 3 revelações. A primeira, eles dizem que veio através de Moisés. A segunda vem através de Jesus. E a terceira, a doutrina espírita, que a doutrina espírita veio através dos espíritos superiores que vieram trazer informações. Basicamente, o que é uma revelação? Revelação, se a gente for no significado da palavra, é levantar o véu, tirar alguma coisa que está debaixo do véu, alguma coisa escondida. E algumas pessoas, volto a dizer para vocês, eles acreditam que a doutrina espírita e o próprio Kardec foi muito arrogante e orgulhoso em achar que na história da humanidade teve somente essas 3 revelações. E a doutrina espírita fala, se a gente for ver, que existiram em todos os tempos vários profetas e vários espíritos que vieram trazer outras revelações e informações importantes. Mas, primeiro, não foi Allan Kardec que falou dessas 3 revelações. Se a gente for ver lá na Revista Espírita de 1861, tinha um jovem que ele era judeu. E ele se correspondia com Kardec, mas uma coisa incomodava, porque todo mundo falava muito sobre a moral de Jesus, e ele ficava chateado porque não falavam de Moisés. E daí vieram o tio dele e o avô dele explicar. E esses espíritos explicam justamente dessa gradação de algumas revelações que a humanidade veio recebendo. Porque cada revelação tinha a sua época, tinha o seu tempo. Então, não foi o Kardec que falou dessas 3 revelações. Foram esses espíritos que, quando encarnados, inclusive, eles eram judeus. Tá bom? Então, vai falar da primeira revelação que veio através de Moisés. Por que é considerada a primeira revelação? Porque na infância da humanidade, todos acreditavam no politeísmo, ou seja, a crença que existiam vários deuses. E foi justamente o povo hebreu, através de Abraão, que fez uma aliança com Deus. E o Abraão, ele fez essa aliança, e através dessa aliança, Deus prometeu
uma descendência muito grande para Abraão, e que Deus ia levar o povo dele para a terra prometida de Canaã. Então, a partir de Abraão, o pai do Abraão era politeísta, tá? E a partir de Abraão começou esse conceito de um Deus único, de somente um Deus. Abraão, obviamente, depois teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Da descendência de Isaque, se nós formos ver, nasceram 2 filhos, que é Jacó e Esaú. Jacó, depois de um tempo, eu não vou entrar em detalhes porque ia demorar muito tempo, depois de um tempo virou Israel. E esse Israel, ele teve 12 filhos, da onde se derivaram as 12 tribos de Israel. E um dos filhos dele chamava-se José, que era o mais amado por Israel. Mas como ele era muito amado pelo pai, Israel, né? E como ele tinha capacidade de interpretar sonhos, os irmãos começaram a ficar com ciúme dele. E, em determinado momento, venderam ele para o Egito. Chegando lá no Egito, ele começa a trabalhar na casa de um sujeito, e ele era uma pessoa bastante competente, com bastante habilidades, o José, do Potifar, né, na casa do Potifar, e o Potifar gostava muito do José. No entanto, a esposa do Potifar também gostava muito, mas assim como homem, ela queria ficar com José, se a gente pode dizer assim. E daí, como José não quis, em respeito ao patrão dele e tudo mais, ela fez uma cilada e o José acabou sendo preso. Lá na prisão, José, entre os presos, ele interpretava os sonhos dos presos, e que, na realidade, tudo que ele interpretava acabava acontecendo. Tinha um dos presos que estava junto com José, que ele trabalhava com o faraó. E depois que ele foi solto, ele voltou a ter contato com o faraó, que era o Ramsés II, e o faraó tinha um sonho recorrente. No sonho desse faraó, ele sonhava que existiam 7 vacas gordas que estavam pastando, e depois do Nilo saíam 7 vacas magras e que devoravam as 7 vacas gordas. Na continuação desse sonho, ele sonhava com um pé onde tinham 7 espigas bastante pompudas, bastante bonitas, e depois da terra saiu um outro pé murcho e feio, e devorava as 7 espigas. E aquele sonho fazia com que o faraó ficasse bastante perturbado. Ele tentou algumas pessoas para decifrar esse sonho, só que ninguém conseguia decifrar. Até que esse sujeito que estava com José lá na prisão, ele vai e fala que tinha um sujeito na prisão que decifrava sonhos. O faraó chamou e o José decifrou falando que as 7 vacas gordas e as 7 espigas pompudas e boas eram 7 anos que o Egito passaria de muita fartura. E logo depois viriam 7 anos das vacas magras, que a gente chama até hoje sobre as vacas magras, né? Essas vacas magras devorando as vacas gordas. Seriam 7 anos de imensas dificuldades, de muita seca, de pouca fartura. E o próprio José propôs ao faraó que, nessa época das vacas gordas, que eles economizassem para que depois, na época das vacas magras, eles passassem de uma maneira tranquila. E foi justamente isso que aconteceu. No entanto, na época das vacas magras, quem aparece para comprar alimento no Egito são os irmãos do José que tinham vendido ele para uma caravana que estava indo para o Egito. Bom, o José acabou perdoando o pessoal todo e manda chamar toda a família deles para o Egito. E é lá dentro do Egito que os hebreus eles começam a se multiplicar. A ponto, daí o José morreu, os descendentes do José morreram também, e passado muito tempo, um outro faraó, que já havia passado bastante tempo, ele começou a ficar com medo, porque os hebreus se multiplicavam dentro do Egito, e a qualquer momento, segundo o faraó, os hebreus poderiam dominar as terras do Egito. E daí eles começaram a impor para os hebreus um trabalho escravo. E eles, vendo que isso não era o suficiente, em determinado momento, o faraó propôs matar cada filho de hebreu, né, de judeu, que nascesse. E foi nessa época que nasceu Moisés.
E para ele não ser assassinado, a mãe do Moisés colocou ele num cesto, jogou no rio Nilo, e a princesa encontrou Moisés e criou como se fosse um príncipe do Egito mesmo. Bom, resumindo a história, Deus escolheu Moisés para tirar o povo hebreu do Egito que estava escravo. Eu estou contando toda essa história só porque muitas pessoas não sabem por que o povo hebreu estava escravizado no Egito. E daí Moisés consegue tirar o povo hebreu do Egito. No entanto, a convivência com os egípcios, de uma cultura politeísta, fizeram com que muitos hebreus se tornassem politeístas. E Moisés, ele queria implantar um monoteísmo, ou seja, a crença num só Deus. Tá bom? Moisés recebeu leis divinas que vieram lá do Sinai, que são os 10 mandamentos. Tá bom? Essas são as leis divinas. No entanto, como ele tinha que conduzir aquele povo pelo deserto, e naquela época não tinha prisão, não tinha cadeia, não tinha nada com que uma pessoa que não tivesse condições de viver socialmente ou cometesse algum ato, então Moisés, muitas vezes, em virtude de não ter aonde punir uma determinada pessoa, a pena era a pena de morte, tá? Então, assim, Moisés não podia falar que era ele que tinha implantado aquelas penas, porque se ele falasse isso, o pessoal não cumpriria. Então, eles acreditaram que o quê? Moisés falou para eles que aquilo era a lei de Deus. E como Deus, nas suas penas, ele muitas vezes mandava matar, mandava apedrejar ou coisa parecida, o pessoal começou a ter a crença de um Deus punitivo, de um Deus dos exércitos, de um Deus que punia. E acreditem, meus amigos, até hoje tem gente que eu vejo falando que Deus é um Deus para ser temido, que a gente tem que temer a Deus. Bom, naquela época, obviamente que tinha que ser daquela maneira mesmo, eles deveriam temer a Deus, porque senão eles não obedeceriam a Moisés. E estava implantado também naquela época, assim, volto a dizer, o monoteísmo. Tanto que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos trazidos lá no Sinai fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra, ou nada que viva debaixo das águas. Então, através dos mandamentos também, era ressaltado essa crença num Deus único. Em determinado momento, está no Deuteronômio 18, e as pessoas, às vezes, querem atacar a doutrina espírita por causa de uma proibição que Moisés fez, que ele proibiu o intercâmbio entre os mortos e os vivos, mortos assim, de uma maneira geral, porque ninguém morre como espírito, né? E muitas vezes as pessoas vêm até nós falando: olha, Moisés proibiu a comunicação. Obviamente que naquela época, o que o pessoal, eles queriam se comunicar com os espíritos para quê? Para perguntar coisas fúteis, coisas que eles deveriam fazer. E nós sabemos, nós espíritas, que os espíritos não vão falar nada que depende de nós descobrirmos. Quando um espírito vem trazer uma informação, geralmente o espírito, se é um espírito evoluído, ele traz informações que é para auxiliar toda uma comunidade. Nenhum espírito vai falar para você deve jogar na Mega Sena, deve fazer isso. E Moisés proibiu, e fez muito bem de ter proibido, porque cada vez que um espírito vinha e se manifestava através de uma hierofante ou de uma pitonisa, eles endeusavam aquele espírito, tá? Então Moisés fez certo naquela época. Agora, uma coisa interessante, aqueles que nos acusam a doutrina espírita em virtude do Deuteronômio 18, para nós, pelo menos, ele não está fazendo acusação nenhuma. Porque se Moisés proibiu o intercâmbio entre os encarnados e desencarnados, é porque isso pode acontecer. E se pode acontecer é porque Deus permite. O que Moisés proibiu foi a maneira com que aquelas pessoas elas estavam utilizando a mediunidade por propósitos não tão dignos, e isso a doutrina espírita não recomenda também. Tá bom? Bom, então naquela época era necessário a crença de um Deus único, mas de um Deus que punia, porque eles acreditavam que era Deus diante dos atos deles, que estavam punindo. Essa é a primeira revelação, dividida em duas leis, as leis divinas, que são os 10 mandamentos, e as leis civis implantadas por Moisés.
Mas daí, conforme a humanidade foi evoluindo, já tinha chegado a hora da segunda revelação, que veio através de Jesus. E Jesus, ele nos diz o quê? Que Deus, enquanto as pessoas acreditavam num Deus que punia, Jesus falava de um Deus de amor, de justiça e de bondade. Então, Jesus, ele muda totalmente o conceito de Deus. No entanto, Jesus, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia, ele precisava vir naquele povo porque existia naquele povo um monoteísmo. Porque quando Jesus falasse, olha, sobre o meu pai, se fosse uma cultura politeísta, o pessoal ia falar para ele o quê? Mas qual? O teu pai é melhor do que o meu pai? Ou seja, que nós temos vários deuses? Então, a segunda revelação veio naquele povo por causa do monoteísmo, a crença que existia só um Deus. No entanto, as leis divinas, Jesus não foi contra nenhuma, mas as leis civis implantadas por Moisés, aí sim ele foi contra. Tanto que o título do primeiro capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos comentando um pouco, vem falar sobre eu não vim destruir a lei. Porque o pessoal acusava Jesus de destruir a lei, mas ele não vinha, não as leis de Deus, mas as leis implantadas por Moisés, aquela olho por olho, dente por dente, que veio lá do Código de Hammurabi, esse aí, Jesus, ele veio destruir sim. Porque se a gente for ver nos 10 mandamentos, existem 18 negativas, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E Jesus pega os 10 mandamentos e ele resume em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O próprio Moisés, voltando ao Deuteronômio 18, o próprio Jesus, quando ele está lá no Tabor, materializam-se na frente dele Elias, o pai da raça, e Moisés, o autor da proibição. Então, se Moisés tinha proibido as pessoas de ter esse intercâmbio entre os encarnados e desencarnados, o próprio Moisés veio acabar com essa proibição, porque ele veio falar com Jesus no Monte Tabor. Tudo bem? Então, Jesus veio trazer vários ensinamentos, falando principalmente de um Deus justo, de um Deus bom. Falando, enquanto as pessoas da primeira revelação acreditavam que eles teriam a verdadeira felicidade aqui na Terra, Jesus veio falar de um outro reino, não esse reino material. Tá? E veio trazendo várias informações. No entanto, o próprio Jesus, o autor da segunda revelação, sabia que suas palavras seriam distorcidas ou mal interpretadas. E quando ele estava se despedindo dos discípulos, ele fala que ele iria retornar para a verdadeira pátria, no entanto, que não ia deixar eles órfãos, não iam deixar a gente órfão, né? Que ele ia mandar um outro consolador, que iria dizer todas as coisas que Jesus não pôde dizer e muito mais. Foi passado um tempo, e aí, a partir da década do século XIX, chega a doutrina espírita, tá bom? Que é a terceira revelação. Volto a dizer para vocês, isso não foi o Kardec que saiu da cabeça dele, isso foi um espírito de um judeu que relatou e que o Kardec coloca no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Então, as pessoas, quando Jesus falava que Deus era justo e bom, as pessoas não conseguiam entender um Deus justo e bom, porque até então, até a chegada da doutrina espírita, eles acreditavam que o quê? Que Deus, quando criava um espírito, ele criava do zero, ou seja, que aquele espírito, quando tinha a fertilização do espermatozoide no óvulo, que Deus, a partir daquele momento, ele criava um espírito 0 quilômetro, que nunca tinha vivido. Essa pessoa ia nascer, ia viver 1, 2, 3 dias, 4 dias, 10 anos, 20 anos, 100 anos, e depois que ela morresse, ela iria para um lugar determinado, que eles, na época, chamavam de céu e inferno, de céu e inferno, e que de lá ia viver para sempre, tá? Diante dessas perspectivas, mesmo Jesus falando que Deus era justo e bom, o pessoal não conseguia entender essa justiça e essa bondade. Porque se Deus cria todo mundo da mesma maneira, simples, da mesma maneira, do zero, como explicar que uma criança, por exemplo, seja mais inteligente do que outra? As pessoas não conseguiam entender porque existiam pessoas mais inteligentes do que outras. Se Deus cria a pessoa o espírito do zero,
Por que que algumas crianças são mais inteligentes do que outras? Outra coisa, se Deus criou todo mundo do zero, e se ele colocou nós nesse mundo, se ele nos colocou nesse mundo, por que que existem pessoas que nascem em berço de ouro e ficam desfrutando de todo o luxo, de todos os benefícios que a matéria pode dar, enquanto tem outras pessoas que nascem na extrema pobreza, que precisam ficar revirando lixo para se alimentar? Por que que se todo mundo foi criado por Deus da mesma maneira e vai viver somente uma vida, por que que tem pessoas que nascem em algumas raças que são vítimas de extremo preconceito, enquanto outras não? E os loucos? Se Deus criou todo mundo no momento da concepção, todo o espírito, por que existem pessoas com deficiência mental, deficiência visual? Se Deus é justo e é bom, onde que está essa justiça e onde que está essa bondade de ter tanta discrepância? Apesar de Jesus ter dito que Deus era justo e bom, as pessoas não entendiam muito essa bondade e essa justiça. Por isso que eu acredito que a doutrina espírita é a terceira revelação mesmo. Porque a doutrina espírita vai nos dizer que Deus, sendo justo e bom, ele criou todos nós da mesma maneira, simples e sem conhecimento. Tá bom? E que todos nós que nascemos simples e sem conhecimento, um dia chegaremos a ser espíritos puros. O que é necessário para que a gente seja um espírito puro? Que a gente adquira todo o conhecimento moral e todo o conhecimento intelectual. Em estado de erraticidade, ou seja, quando nós não estamos encarnados, a gente pode adquirir bastante conhecimento teórico, por exemplo. No entanto, quando nós encarnamos, quando a gente vem aqui no mundo, que a gente veste como espírito esse corpo físico, é que a gente vai conseguir colocar em prática todos aqueles ensinamentos que nós obtivemos. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, que ele vai se desenvolvendo à medida com que o espírito vai evoluindo cada vez mais. E para quem gosta de ter o livre-arbítrio, de ter liberdade, existe uma outra lei, que é uma lei de causa e efeito. Que algumas pessoas dizem que não existe, mas essas pessoas que estão falando que não existe a lei de causa e efeito, elas estão confundindo com karma. Ou seja, se eu tomei um tiro nessa vida, eu vou vir em outra vida para tomar um tiro. Se eu dei um tiro nessa vida, eu vou vir em outra vida para tomar um tiro. Não é isso. A lei de causa e efeito nos diz que quanto mais evoluído for o espírito, mais feliz ele será. Então, qual que é o efeito da felicidade a causa da felicidade do espírito? É a sua superioridade moral e intelectual. Tá bom? Então, aí, diante desses conceitos, a doutrina espírita vem explicar a justiça e a bondade de Deus. E vem responder aquelas questões que o pessoal fazia e que não tinha resposta. Por exemplo, por que existem crianças mais inteligentes do que outras? É porque aquele espírito que está no corpo daquela criança, ele já se esforçou mais, e ele está só resgatando todo o esforço que ele teve em adquirir aprendizado. Não foi Deus que criou algumas crianças mais inteligentes do que outras. É o espírito que está habitando o corpo de uma criança naquele momento, que ele já se esforçou e está resgatando o fruto do esforço que ele teve. Então, Deus continua sendo justo. Deus não criou espíritos diferentes. Tá bom? Outra pergunta. Uma criança nasce, vive 1, 2 dias, depois ela desencarna. Para onde que ela vai? Para o céu ou para o inferno? E os espíritos nos dizem que aquele espírito retorna para o mundo espiritual e fica aguardando uma nova encarnação. E para que serve aquilo? Muitas vezes os espíritos falam que geralmente é uma prova para os pais. Os loucos, né, que as pessoas estavam falando lá. Por que uma pessoa nasce com deficiência, sendo Deus justo e bom? Então, se a gente for ver lá no livro Céu e Inferno, na última parte, tem uma comunicação de um espírito chamado Charles B. Santi. Charles Santier.
E esse rapaz, ele nasceu com uma deficiência mental profunda, a ponto dele ficar só vegetando numa cama. Antes dele desencarnar, o Kardec evoca aquele espírito. E aquele espírito, ele dá uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e conversando e falando normalmente, era um espírito extremamente inteligente, e falou que sabia tudo o que ocorria do lado dele quando ele está encarnado. Tá? E ele fala que muitas vezes aquilo foi uma ferramenta, aquele corpo que ele estava naquela existência, foi uma ferramenta educacional que Deus colocou para que o orgulho dele não fosse tão exacerbado. Mas que aquele espírito ele vai retornar outras vezes e em corpos sadios e perfeitos, dependendo daquilo que ele escolher. Então, percebam que Deus continua sendo justo e bom, porque ele dá a oportunidade de cada um de nós evoluirmos. E os problemas que nós vivenciamos quando encarnados, se nós tivéssemos apenas uma vida, talvez essa justiça, essa bondade não se faria transparecer. Mas como nós temos somente a nossa vida de espírito, que nós somos imortais, uma encarnação de 80, de 90 anos, no caso, passando por situações difíceis, isso aí é apenas um aprendizado para o espírito, não é castigo que Deus está dando. O céu e o inferno. Então, algumas pessoas dizem assim, olha, algumas pessoas que foram boazinhas aqui quando estavam quando estavam na carne, se elas foram boazinhas ou se elas pertencessem a determinadas religiões, ela iria para o céu. E como que era esse céu? Era um lugar onde você ficaria sem fazer nada por resto da eternidade. Em contrapartida, se você não fosse uma pessoa má, se você fosse uma pessoa ruim, você iria para o inferno. Ou seja, você ia viver 90, 100 anos aqui, se você não pertencesse a determinada religião. Ou, se você fosse uma pessoa má, você ia para o inferno ficar para o resto da eternidade queimando e sofrendo. Então, aí é que a gente pergunta onde está a justiça e a bondade de Deus. Porque, por uma vida de 80, 90 anos, quem comete algum erro, quem não tinha ainda o conhecimento suficiente para fazer o bem para os outros, vai ficar por resto da eternidade sendo punido. Aí que a gente não consegue entender mesmo justiça e bondade do Criador. E o céu? A gente ficar por resto da vida num lugar sem fazer nada? Meus amigos, essa pandemia é muito apropriada para demonstrar o quê? Que o pessoal não conseguiu ficar 40 dias fechado sem fazer nada dentro de casa. Imagina ficar o resto da eternidade. Então, a doutrina espírita vai nos dizer que céu e inferno não é um lugar para onde se vai, e sim um estado de espírito. Eu posso estar num local muito bem espiritualmente, num estado onde todo mundo pode estar sofrendo, e eu estou bem. E isso pode acontecer ao contrário também. Eu posso estar depressivo, triste, numa festa onde as pessoas estejam felizes, e eu estou vivenciando o meu inferno. Então, o céu e o inferno não é um lugar para onde se vai, sim um estado de espírito. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, eles falam que são felizes pelo bem que eles fazem para os outros, e ser mensageiros do Criador nesse universo que é infinito. Então, para aquelas pessoas que acham que depois de morrer, elas vão ficar descansando sem fazer nada, não é isso que vai ocorrer. Nós trabalharemos para sempre. Tá bom, gente? Agora, vocês podem me perguntar, só para terminar, poxa, mas Jesus não falou nada disso? Já que ele é nosso modelo e guia? Jesus falou, mas o pessoal não entendeu. Primeira lei da imortalidade, né? Jesus falou, olha, eu vou para o meu reino e vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, Jesus sabia que depois dessa vida teríamos outra vida, que nós não morreríamos junto com o nosso corpo físico. Tá bom? Então, Jesus já falou sobre a imortalidade. Evolução. Quando a doutrina espírita fala que nós fomos criados simples, sem conhecimento, chegaremos a ser espíritos puros. Jesus fala que a gente pode fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Se não for através de uma lei de evolução, como que nós conseguiríamos fazer esse tipo de coisa? Lei de causa, reencarnação. Jesus falou? Falou.
bem claramente quando ele diz que João Batista, primo dele, contemporâneo, foi o profeta Elias, que havia vivido centenas de anos antes. Isso só poderia acontecer através da reencarnação. Livre-arbítrio e causa e efeito. Jesus falou? Falou. Ele falou, o plantio é livre, ou seja, livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito. Então, eu acredito que a doutrina espírita é a terceira revelação, porque ela vem explicar por que Deus é um Deus justo e um Deus bom. E diante desses ensinamentos da doutrina espírita, nos cabe colocarmos em prática, para que mais rapidamente nós possamos evoluir e a gente encontre a verdadeira felicidade, que não vai ser nesse mundo, mas será quando nós formos espíritos perfeitos, espíritos puros, e formos mensageiros de Deus nessa obra, nessa criação dele. Tudo bem, gente? Então, essas são as 3 revelações da humanidade. Volto a dizer, outros profetas, outros espíritos evoluídos vieram trazer outras informações. Mas eu acredito que a doutrina espírita seja a terceira revelação mesmo, porque ela fala de um Deus único e ela fala de um Deus justo e bom. E isso é desde Abraão até a doutrina espírita, que tem essas religiões e doutrinas monoteístas. Por exemplo, vocês podem me falar agora, mas olha, os muçulmanos eles também são monoteístas, mas também eu não consigo, com todo respeito, ao Islã não consigo perceber um Deus justo e bom, diante de alguns castigos que esse Deus ele vem nos trazer. Tá bom? É por isso que eu acho, desse motivo, que a doutrina espírita é a terceira revelação. Tudo bem, meus amigos? Então, foi um prazer ter conversado com vocês aqui. Espero que não tenha ficado muito cansativo. Obrigado, viu, Tânia? Espero que não tenha ficado muito cansativo, tá bom? E agora vamos fazer uma prece final, para que todos nós possamos agora, depois, desfrutar o nosso domingo, que pelo menos aqui na Praia Grande está bem chuvoso, tá bom? Então, gostaríamos de agradecer mais uma vez aos bons espíritos e ao Mestre Jesus. Que esses bons espíritos estejam agora nos hospitais, nas penitenciárias. Que esses bons espíritos, eles tenham a oportunidade de consolar todos aqueles entes queridos, onde, em virtude da pandemia ou sem a pandemia, retornaram para a pátria espiritual. Gostaríamos que os bons espíritos estivessem também junto com os profissionais da saúde que estão se esforçando para que as pessoas que estão adoentadas do corpo físico, eles possam ter energia e vontade para conseguir curar tantos dos nossos irmãos que estão adoentados. Pedimos aos bons espíritos que inspirem os nossos cientistas e os nossos médicos, para que eles descubram logo uma vacina, para que esse momento difícil que todos nós estamos vivenciando, ele possa passar mais rapidamente. E gostaria que todos aqueles que estão nas ruas, que estão passando por dificuldades, fossem consolados por todos nós e por todos aqueles espíritos bons que sabem que esses problemas são passageiros. Porque tanto a alegria, quanto a felicidade e quanto ao medo, ao desespero, isso tudo passa. A única coisa que vai ficar é a mensagem de Jesus e dos bons espíritos, para que nós um dia possamos fazer parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, espíritos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos.